Novamente, querido, graça e paz, boa noite a todos. Queria agradecer o convite para estar aqui com vocês nessa noite, para poder compartilhar um tema importante para a nossa realidade enquanto cristãos. Sei que tem seminaristas aqui também, né? Dá a saudação ao pastor Paulo Afonso, pelo prazer de estar no convite, o carinho dos irmãos em preparar essa conferência de 3 dias para que a gente reflita sobre essa questão, esse tema importante que é a apologética. Apologética, que é a defesa da fé, né? Vocês pegaram 3 temas que foi compartilhado ontem com o pastor Germano. Um deles foi marxismo, acho que foi o do pastor Germano, e amanhã Renato Vargas falando sobre judaísmo na igreja, né? E eu vou compartilhar sobre teologia liberal, né? O que é a teologia liberal, sua origem, qual a influência dela para a teologia no século XX, século XXI, por que nós, brasileiros, moradores de São Gonçalo, precisamos nos preocupar com teologia liberal, uma vez que veremos que ela nasceu em solo alemão. E ela se alastrou, em primeiro lugar, no primeiro momento, pela Europa. Atingiu, em algum grau, os Estados Unidos, produziu reações nos Estados Unidos e depois chegou também com uma força menor, mas está presente sim em algumas instituições de ensino no Brasil. A força do liberalismo, ela ainda não é assoladora, não é tão presente, porque o evangelicalismo brasileiro ele ainda é vigoroso. Paul Fresto recentemente no artigo aponta uma perda sim daquela força que caracterizou as décadas de 80 e 90, né, que marcou o evangelicalismo, que produziu uma explosão numérica na comunidade protestante brasileira. Esse vigor está mais esfriado hoje, mas ainda é crescente. Então o liberalismo nós encontraremos em algumas denominações, até dentro de algumas instituições de ensino, que é muito preocupante, porque foi por essa veia que o liberalismo chegou na Europa, chegou nas universidades europeias, os professores de teologia, para que depois chegasse nos púlpitos das igrejas europeias. O problema começou na universidade, nós veremos daqui a pouco isso. Deixa eu compartilhar algumas coisas antes. Meu nome é Idauro, nome diferente porque é o nome do meu pai, eu sou Júnior, meu pai já falecido. Sou pastor congregacional, da Igreja Congregacional de Niterói, ali no Barreto, fácil de você localizar. Tem um Carrefour, em frente ao Carrefour, depois do Carrefour tem a FIA, Fundação da Infância e da Adolescência. Em frente à FIA tem a Igreja Congregacional de Niterói. Eu sou pastor ali daquela igreja, uma igreja que já existe há 73 anos, e leciono também no seminário congregacional, tanto de Niterói quanto do Alcântara, ali no Rio. Alcântara, também no Rio de Janeiro, na Igreja Evangélica Fluminense. Tenho 42 anos de idade, sou casado, minha esposa não pôde vir. Tenho uma filhinha chamada Simone, 8 anos de idade, que também não pôde vir também. Vim acompanhado do pastor Davidson, que trabalha comigo na igreja, ele é meu editor, e acompanhado também de sua esposa, a irmã Márcia, que está ali. Fica de pé, Márcia, para quem conhece. Essa Márcia é membro da nossa igreja, esposa do pastor Davidson, que está lá fora mexendo com os livros da editora. Deixa eu passar umas recomendações de literatura, caso você se interesse depois. Primeiro, esse livro, Desigrejados, que eu tive a oportunidade de escrever em 2013. Na verdade, escrevi entre 2010 e 2013. Isso aqui, na verdade, é minha dissertação de mestrado em ciência da religião, em que eu pesquisei no Brasil o fenômeno dos desigrejados. Quem são os desigrejados? Por que eles desigrejaram? O que significa um desigrejado? É a mesma coisa de um desviado ou é uma outra coisa completamente diferente? Tudo isso a gente aborda aqui nesse livro. Tem poucos exemplares, acho que só tem 6 exemplares ali, e esses exemplares que estão disponíveis, eles fazem inclusive parte da primeira edição. Esse livro já está na 5ª edição, de 2013 para cá.
as 5 edições foram publicadas, porque ele, graças a Deus, ele esgota muito rapidamente. E esse aqui foi de uma livraria que infelizmente fechou, e o proprietário entregou alguns livros que esse aqui é da primeira edição ainda, só tem 6, aliás 5, porque já foi vendido um lá, você talvez consiga no final. E esse aqui, Reavivamentos, foi publicado ano passado. É uma abordagem sobre os avivamentos, começando pelo primeiro deles, que é o avivamento de Pentecostes, Jerusalém, na igreja de Jerusalém, e depois eu abordo os avivamentos Reforma Protestante, que é um avivamento wesleyano, o avivamento das colônias americanas, o avivamento pentecostal, o avivamento no país de Gales, na Coreia. Descobriremos inclusive que o avivamento da Coreia está ligado ao início, ao plantio de igrejas no início do século XX, e não tanto ao avivamento da igreja do Poyang-Shu, embora também ali um grande avivamento aconteceu, mas seremos informados de outras igrejas que participaram daquele grande avivamento. E eu faço uma abordagem sobre quais os benefícios de um avivamento, por que nós precisamos de um avivamento e qual a relevância entre eles. Tive a alegria de ter o Hernán Dias Lopes prefaciando esse livro, e o Desigrejados foi prefaciado pelo Dr. Augusto Nicodemos Lopes. Na verdade, o meu livro começa com um artigo que ele escreveu, e ali naquele artigo comecei a pesquisar o fenômeno. Tem esse livro aqui do pastor Davidson, que está aí, né? O Cheiro das Águas. É um bom devocional. Você querendo ler um bom devocional, no melhor estilo, um bom devocionário, no melhor estilo pão diário, esse livro aqui vai ser uma bênção, uma leitura muito agradável, muito simples, muito fácil de compreender, e ainda assim um bom livro. O pastor Davidson é um bom escritor, e eu tive a honra de prefaciar essa obra. Ele está ali disponível também. E esse aqui é um livro mais técnico, mas ainda assim importante, muito bom para seminaristas, para professores de escola dominical. Chama-se A Semente é a Palavra. O pastor Davidson, ele é professor também de homilética, e ele faz uma abordagem sobre a nova homilética, o que é a nova homilética, que já circula em algumas instituições de ensino, e ele faz uma abordagem muito interessante, técnica, mas de fácil compreensão, sobre a nova homilética. Você vai também adquirir essa obra lá no estande da editora Contextualizado. Obrigado. Bem, queridos, vamos compartilhar nessa noite sobre o tema que me foi proposto, o tema acerca da teologia liberal. É um seminário de apologética, portanto tem tudo a ver o tema que me foi entregue, porque a teologia liberal ela é um desafio à defesa da fé, né? E nós veremos aqui, o objetivo nosso é tentar expor a história dessa teologia liberal, entender como que ela surgiu, quais os efeitos sobre as igrejas e por que ela tem que ser rechaçada, ela tem que ser combatida, ainda que haja uma ou outra contribuição que nós não podemos negar, que a teologia liberal negou. No final nós veremos isso, mas ela é amplamente, ainda que não tenha sido essa a intenção de quem a elaborou, mas ela se tornou, na história da teologia do século XX, nociva para as igrejas. Não foi essa a intenção, porque nenhum teólogo dito liberal acordou e disse: vou destruir a igreja de Cristo. Boa parte desses teólogos eram homens comprometidos com Deus, eram homens membros de igreja, diáconos da igreja. Bultmann, por exemplo, ele era diácono de uma igreja luterana, né? Schleiermacher, por exemplo, era ministro da igreja reformada. Eram homens, portanto, que pregavam nos seus púlpitos, que atendiam pessoas, que pregavam em acampamentos, preocupados com juventude, elaboraram, portanto, uma proposta. E essa proposta revelou-se com o tempo inadequada para a Igreja de Cristo, trazendo imensos prejuízos que, se eles calculassem no seu tempo, se eles pudessem prever para onde a teologia deles elaborada levou a igreja na Europa, eu tenho certeza que, se não todos, ampla maioria repensaria os fundamentos da teologia que foi elaborada no século XIX. Nós veremos o porquê disso. Mas antes de tudo eu gostaria de orar com vocês, pedir a bênção do Espírito Santo, a bênção do Senhor, a iluminação do Espírito Santo, para que a gente possa progredir aqui na abordagem. A didática parece que será um tempo de 1 hora de exposição, 1h30,
e ao término algumas perguntas que poderão ser feitas para que a gente circule aquilo que vai ser compartilhado aqui. Convido você a orar junto comigo nesse momento. Obrigado, Senhor. Louvado seja teu nome por essa noite, nessa casa separada para o louvor do Senhor, para a reunião do teu povo, para a audição da tua palavra, leitura dela, compreensão, que ela possa alcançar a cada dia, Senhor Deus, o coração de cada um daqueles que congregam aqui. Abençoe ricamente a vida do pastor, o Pai Paulo Afonso Generoso, de sua equipe, dos diretores do seminário, de cada irmão que aqui congrega, das suas famílias representadas, dos alunos do seminário, os professores, suas famílias também. E nesse momento, Pai, nós nos entregamos nas tuas mãos para que possamos fazer essa abordagem. Ilumine, Deus, a nossa mente, a nossa consciência, que possamos entender, crescer e que ao final, Senhor, possamos ser edificados em tudo aquilo que nós iremos aprender. É a nossa súplica nessa noite, com muita alegria, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, a teologia liberal, né? Vamos primeiramente trabalhar com algumas definições. A teologia liberal, ela foi uma proposta teológica que nasce na Alemanha no século XIX. Mas todo movimento, é importante que se diga, todo movimento, seja ele social, movimentos sociais, movimento intelectual, movimento cultural, e incluindo movimentos teológicos, eles não nascem sozinhos, não nascem repentinamente. Todos eles estão ligados a movimentos anteriores que contribuíram, foram afluentes para aquele movimento. Isso serve para qualquer movimento. Reforma protestante, por exemplo. Você tem uma forma de você pensar na reforma protestante como um movimento cuja marca é quando Lutero pega as 95 teses, vai até a porta do castelo de Wittenberg e fixa as suas 95 teses. 31 de outubro de 1517. Essa é uma forma de você pensar na reforma. Mas você, se você aprofundar no movimento da reforma, você verá que antes de Lutero, outros chamados pré-reformadores contribuíram no século XII, século XIII, século XIV, até explodir o século XVI com Martinho Lutero. Nós temos Jan Wycliffe, nós temos Jan Hus, Jerônimo Savonarola, homens que também pensaram razoavelmente parecido ou completamente parecido com aquilo que Lutero, lá no século XVI, vai ensinar. Eu tenho um querido amigo, que fez o seu mestrado em Ciência da Religião. Eu fui na defesa pública do seu mestrado e, na ocasião, o seu texto, muito interessante, que depois foi publicado no livro, era Os Heróis Anônimos da Reforma. E ele começa com um cidadão desconhecido de grande parte da igreja, chamado Cláudio Turim, do século XI, século XII. E ele vai dizer assim, a síntese do texto dele é: Cláudio de Turim acendeu o pavio da reforma, que explode no barril no século XVI. Tudo que Lutero ensinou lá foi ensinado cá, por Cláudio Turim. Todo movimento, então, antropológico, sociológico, movimentos sociais, movimentos políticos e movimentos culturais e teológicos também. Eles têm as suas marcas, como veremos aqui, estão o seu auge dentro de um contexto, mas eles são oriundos de outras forças, de outros movimentos que trouxeram contribuição. A teologia liberal, a mesmíssima coisa. A teologia liberal que nasce na Alemanha e que vai ficar caracterizada, marcada por negar alguns fundamentos da fé, né? Porque ela, quando se fala em teologia liberal no âmbito acadêmico, no âmbito dos seminários, logo se remete àquela teologia que nega, por exemplo, a revelação de Deus por meio das Escrituras. Outra afirmação que se associa à teologia liberal é que ela nega, por exemplo, a dupla natureza de Cristo. Uma outra, que Jesus não ressuscitou, que ele foi apenas um homem,
né? Que a Bíblia não é a palavra de Deus, é um livro importante, mas não é um livro inspirado. Inspiração não existe. Essas afirmações, então, estão associadas à teologia liberal. Veremos se há exageros ou não, até que ponto isso é verdadeiro ou não. Veremos no decorrer da nossa preleção. Mas para que chegasse no século XIX, na Alemanha, alguns teólogos fazendo estas afirmações, foi necessário que outros acontecimentos culturais que atingiam o campo da teologia aparecessem na história, para que no século XIX a teologia liberal então florescesse como ela floresceu. Que movimentos anteriores são esses? Que influências anteriores são estas que contribuíram para o surgimento da teologia liberal lá na Alemanha? Bem, é impossível pensar em teologia liberal sem que nós pensemos no iluminismo do século XVIII. É impossível. Porque a teologia liberal, ela vai ser, num certo sentido, a expressão religiosa ou a expressão teológica do iluminismo, que foi um movimento filosófico alemão, mas sobretudo francês, embora atingiu também, em alguma medida, a Inglaterra e outros tantos países da Europa. E o que o iluminismo fez para que pudesse contribuir com a teologia? Bem, a gente vai ter que voltar um pouquinho na Idade Média. Pensemos aqui na Idade Média, a época dos castelos, a época dos mosteiros, a época de uma igreja católica, e aqui a gente cita a igreja católica com todo respeito, mas só para fins históricos mesmo, a época que a igreja era a grande instituição, era a instituição mais poderosa do mundo ocidental. Para se ter uma ideia, a igreja católica ela era detentora, dona de 2/3 das terras europeias. 66% do território europeu pertencia à igreja, né? E a igreja católica, de tão poderosa, ela não regulava apenas a vida do católico, a vida do religioso, digamos assim. Ela opinava sobre todos os campos do saber. Para você ter uma ideia, se na época, século XIV, século XV, século XIII, você fosse um advogado, estudasse direito, portanto, nada a ver com religião, e quisesse publicar um livro, esse seu texto jurídico deveria, naquela época, ser submetido ao chamado rigor católico. E havia, portanto, um critério que era chamado Index Católico. Então, o seu texto era encaminhado para um padre, para um monge, que lia as suas teses jurídicas, e ao final da leitura ele diria assim: esse livro aqui nada fere as teses jurídicas da igreja, ele pode ser publicado. E recebia então o carimbão da igreja católica, chamado Index Católico, e ia ser publicado, ou não. Isso valia para o direito, isso valia para a medicina, isso valia para a ciência de um modo geral, ainda incipiente na Idade Média, brotando na Idade Média, a física, e principalmente então a própria teologia. A liberdade do pensar era cerceado pelas correntes da igreja. Então a Idade Média era essa época de uma igreja presente em toda a vida social, diferente de hoje. Hoje nós vivemos uma época que é chamada de secularismo, a época do secularismo, da pós-modernidade, onde a religião pertence à esfera privada, não pertence, pelo menos assim se tenta ensinar, né, de que não se pretende, não se pode mais a religião pretender regular a vida social, a vida pública. Ela é da esfera privada. Na Idade Média não, se respirava a religião presente diariamente na vida de todos os homens. O padre era uma figura importantíssima, inclusive na Idade Média quem educava era a igreja, porque só quem tinha acesso à educação e à cultura eram duas categorias da sociedade, que era o próprio clero envolvido com a igreja, os padres, os monges sabiam ler e escrever, ou então os nobres, os duques, os príncipes, os reis, as rainhas eram letrados. Agora, a população de modo geral, camponeses, agricultores, pescadores, artesãos, esses não sabiam ler e nem escrever. E quando podiam pagar, era a igreja, um monge que ensinava. Quem viu aqui o filme O Nome da Rosa,
estrelado pelo Sean Connery, baseado no livro do mesmo nome, né, do Humberto Eco. Viu lá, ele com um noviço, e ele é o mestre daquele noviço, Sean Connery, e pago a peso de ouro para instruir nas artes clássicas aquele moço. Aquilo é um retrato da Idade Média absolutamente perfeito. A igreja, portanto, na Idade Média, ela tinha poder econômico, ela tinha poder político muito forte, muito forte. Os reis, inclusive, eles eram coroados pelo Papa, e ali havia uma questão de teologia ali, porque a ideia é de que o rei, ele é o soberano da nação, está acima do seu povo, mas não está acima de Deus. E o Papa, a igreja, são os legítimos representantes de Deus na terra. Então morreu um rei, o príncipe vai ser entronizado, quem vai coroar, botar a coroa na cabeça desse rei é o Papa, porque na teologia o Papa está acima do rei, né? Essa aproximação, inclusive, se tornou promíscua com o tempo, em que o Papa passou a gostar mais de dinheiro, né, do que de gente, mais de dinheiro do que de catequese, do que de ensinar pessoas. Então, o que aconteceu? Chegou um tempo em que um grupo de intelectuais, que seriam conhecidos como os iluministas, né, publicadores de enciclopédias, grandes intelectuais do campo da filosofia, sobretudo, eles começaram a pensar o seguinte: não, calma aí, da onde vem esse direito da Igreja Católica a regular a vida de todas as pessoas, né? Quem deu esse direito à religião? Por que a religião opina sobre todos os aspectos da vida das pessoas? Por que ela regula a agronomia? Por que ela regula o direito? Por que ela regula o comércio? A troca a circulação de valores? Porque todos esses segmentos da sociedade estão presos nas garras da igreja. Isso está errado. Vamos nos emancipar da igreja, vamos pensar. E aí fizeram a seguinte proposta, os iluministas: a partir de agora, o critério da verdade não é mais a igreja, não é mais a opinião teológica. O critério da verdade agora vai ser a razão, a reflexão, a lógica, o pensamento. Agora, não me preocuparei, esses filósofos iluministas diziam, não nos preocuparemos se as nossas descobertas científicas, se as nossas afirmações filosóficas estarão de acordo com a igreja. Pouco importa para nós se elas estarão de acordo ou não, porque a igreja não é detentora da verdade como pensa que é. O critério da verdade é a razão. Temos que submeter toda a verdade à razão. Então, se ficar provado, por exemplo, que a Terra circula em torno do Sol, e não conforme a igreja diz aqui na Idade Média, que é o Sol que circula em torno da Terra, se conseguirmos provar isso, essa é a verdade que nós seguiremos, e não a verdade dita pela igreja. Qualquer descoberta que fizermos, que entrar em colisão com a religião, nós seguiremos a verdade da ciência, não a verdade da religião. Isso foi o iluminismo. Isso foi uma bomba na Idade Média, porque isso representou perda de poder, perda de prestígio, perda de opinião, né? E a igreja foi colocada de lado cada vez mais, em uma espécie de emancipação do homem, porque o homem era escravo da igreja na época, né? Havia um temor, inclusive, o homem medieval, ele era muito religioso e tinha um medo terrível de ir para o inferno. O próprio Martinho Lutero, monge agostiniano, sofria com a ideia de purgatório. A grande pergunta, a pergunta que assolou a alma de Lutero e que o levou para dentro do mosteiro e que depois o levou, ainda que a contragosto, a ser professor de teologia na Universidade de Wittenberg, era a seguinte pergunta: o que posso fazer eu para encontrar o Deus misericordioso, sendo eu tão pecador? Essa pergunta de Lutero, de uma alma aflita por redenção, caracterizou o homem na Idade Média de modo geral. E aí, quando surgem então esses filósofos que vão tentar emancipar o intelecto das garras da religião e colocando a razão como critério da verdade, né? E é claro, houve sim muitos aspectos positivos nisso, isso não foi de todo ruim,
né? A própria reforma vai se beneficiar de princípios iluministas, porque, por exemplo, um dos corolários, um dos postulados da reforma é o princípio de sola scriptura, ou seja, somente a escritura. Isso é um princípio racional. Eu vou abrir a escritura, vou ler a escritura, vou entender a escritura. Antes do princípio da reforma, não era tão enfatizado a necessidade de você entender o que o padre falava, até porque o padre pregava em latim, você era alemão e estava ouvindo, mas o importante era participar da missa. A igreja era uma espécie de mediadora entre Deus e os homens. Na reforma, a tua Bíblia tem que ser aberta, o texto tem que ser lido, Deus tem que ser revelado. Lutero, inclusive, desenvolveu um princípio chamado princípio cristológico, que é uma chave hermenêutica. Escritura é aquilo que Escritura é quando Cristo se revela no texto. Por isso Lutero vai dizer assim: Tiago é palha, porque ele não conseguia ver graça no texto de Tiago, ele não conseguia ver redenção no texto de Tiago. Ele achava o texto de Tiago um texto legalista, que enfatizava obras, visitar a viúva, visitar órfão. Ele dizia: cadê Cristo na carta de Tiago? Cadê Cristo na carta de Judas? Aí Lutero disse assim: esses dois textos aqui são estranhos, são palha, mas o que está por trás da afirmação de Lutero, antes de nós querermos chamar Lutero de herege, Lutero não era, ele era ortodoxo, mas é porque tinha um princípio hermenêutico por trás dele, que era o princípio cristológico. Isso é o quê? Isso é uma contribuição do iluminismo dentro das igrejas protestantes, usando a razão, a compreensão para tentar entender a fé e não acreditar em tudo aquilo que o padre está dizendo, aquilo que o pastor está dizendo. Esse iluminismo, então, com essa ênfase no processo racional, de entender a verdade como aquilo que passa no crivo da razão, ela vai questionar, como eu disse, o poder da igreja, vai reagir a essa força imensa que a igreja tem, ela vai rejeitar, aí começa o problema, vai rejeitar afirmações cristãs clássicas, porque se o critério da verdade não é a autoridade da igreja, não é o que a igreja diz que é verdade, mas se o critério é racional, o que a razão estabelece como verdade, aí aquilo que a razão não pode atestar tem que ser rejeitado. E aí esses filósofos iluministas, eles abriam a Bíblia e diziam o seguinte: está vendo? Milagre não passa no teste da razão, logo milagres não aconteceram. Isso é um mito dos primeiros crentes. Ressurreição não passa no teste da razão, é irracional. E quando eles falam que é irracional, não está dizendo que são burros aqueles que acreditam, né? O que estão dizendo assim, não passa, você não pode comprovar cientificamente a ressurreição. Se não pode comprovar, tem que ser rejeitado, é um critério, uma metodologia. Então, se não tem milagre, não tem ressurreição, logo Jesus não ressuscitou. Os filósofos humanistas não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em Moisés abrir o mar vermelho, em transformação da água em vinho, cura de leprosos, porque a medicina não tem como comprovar isso, e na época uma lepra não tinha cura, hoje tem, antigamente não tinha, né? Então tudo aquilo que a Bíblia fala, uma segunda vinda, que história é essa? Um filósofo diria, um filósofo iluminista, que história é essa de um homem vestido de branco, voltando das nuvens, né, para buscar um povo que está esperando já há 1500 anos atrás? Não, isso não tem lógica, isso não existe. Essa foi, portanto, a reflexão iluminista. E aí, seguinte, qual é a relação desse iluminismo com a proposta de pensarmos a teologia? Pois o iluminismo, como eu disse, foi uma bomba na Europa. Revolucionou a sociedade europeia. É impossível você pensar isso da história universal e você não ter lá páginas, é um capítulo da história da humanidade, o iluminismo. Gostemos nós, cristãos ou não, concordemos ou não
com as propostas, as proposições iluministas, é um acontecimento dos mais importantes na história da humanidade. Produziu revoluções, como a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela é a experiência prática das ideias iluministas no campo da política e da economia, né? E aí, a Europa se encantou com esse modelo filosófico. As pessoas simples que antes iam para a igreja, acreditavam em tudo que a igreja dizia, começou a pensar o seguinte: olha, esses camaradas estão certos. Esses professores de lógica, de retórica, de direito, onde meu filho está estudando, meu filho está chegando em casa com as ideias: pai, olha só, a religião é algo bom, Deus existe. Há muitos, inclusive muitos iluministas, negavam a existência de Deus, mas não é a totalidade deles. Muitos se mantiveram teístas, embora um Deus distanciado, que vai dar origem, inclusive, a um movimento chamado deísmo. O deísmo é o quê? Deus existe, mas ele não se envolve com a sua criação. Ele estabeleceu leis naturais. Então, quando chove, não chove porque você orou, né? Quando você é curado e você experimenta de uma cura, não foi porque Deus te curou, mas porque a medicina lhe deu capacidade, ele já estabeleceu leis universais para reger o universo. São os deístas, admitem um Deus, mas um Deus longe da criação. Essas expressões intelectuais, filosóficas, foram avançando, conquistando as massas da Europa. Cada vez mais um número de pessoas foram sendo formadas nesse ensino. A igreja perdeu prestígio, perdeu espaço, a própria teologia foi sendo criticada, e aí surge a seguinte questão lá na Alemanha do século XIX. Pastores que lecionavam nas universidades, nos seminários da Europa, sobretudo da Alemanha, eles perceberam o seguinte: olha, o cristianismo está perdendo campo para a filosofia, para o secularismo, embora não fosse empregado no século XIX esse termo é um termo mais do século XX e XXI, mas era isso que estava preocupando o secularismo, um Deus cada vez mais sendo, entre aspas, expulso da esfera pública, uma religião que perde prestígio, que não acredita-se mais na relevância desse cristianismo, que acredita que milagres fazem parte de uma era mítica da fé cristã. Aí eles tiveram a seguinte preocupação: como que nós, pastores, teólogos do século XIX, aqui na Alemanha, poderemos comunicar de uma forma inteligente, compreensível a essas mentes secularizadas o Evangelho? Perceba só, a preocupação foi legítima. Nenhum desses teólogos amanheceu dizendo: vou destruir a igreja de Cristo, eu quero ser um instrumento de Satanás para derrubar a igreja. Nenhum deles. A preocupação era legítima. A preocupação era: eu estou recebendo na universidade jovens de 20 anos que vieram de ondas filosóficas que não consideram o cristianismo autoritativo, normativo mais, que não crê na Bíblia, que acha que Jesus é um mito, que acha que milagre não aconteceu. Como que nós, professores de teologia, vamos comunicar um evangelho para uma sociedade despida de religiosidade cada vez mais? Como poderemos fazer o evangelho relevante para essa geração? Essa foi a questão. E aí, volto aqui já, só para abrir um parênteses, para nós vermos como é perigoso essa coisa de a gente tentar fazer o que Deus não nos manda fazer, porque Deus não ordenou aqueles teólogos para ficar preocupados com isso. Deus cuida da humanidade, Deus cuida do movimento da humanidade, do avanço. Quando a gente tenta fazer mais do que Deus nos manda, criamos problemas. E aí eu quero exemplificar isso, porque 1000 anos antes, até mais, estamos falando do século XIX, 1400 anos antes, um grupo de padres tiveram a mesma preocupação legítima. Qual? Eu falei aqui que apenas o clero e a nobreza tinham acesso à educação. A Igreja Católica mandava missionários para a Europa em toda,
E boa parte dos povos bárbaros tinha as suas crenças. Crença no pinheiro, no lago, no grande espírito da montanha. E aí a Igreja Católica chegou lá com os exércitos para conquistar o território. O rei se convertia ou virava amigo do Papa. E aí baixava um decreto, todo mundo agora é cristão. E no dia seguinte todo mundo acordava cristão. Não havia uma conversão legítima. E a Igreja Católica se viu na seguinte questão: temos que ensinar o cristianismo, o evangelho para essa gente. Só que tem um problema: são ignorantes, são bárbaros, não sabem ler e escrever. Como é que nós chegaremos na capela, né, e vamos ensinar o cristianismo com tanta informação histórica? Como vamos ler os textos? E detalhe, na época não tinha a Bíblia como tem hoje, porque a Bíblia, ela é, aliás, a máquina tipográfica, ela é uma invenção do século XV, com o João Gutenberg. Antes não tinha, os textos eram escritos de forma manual, levava 200 anos para poder produzir a Bíblia toda. O povo não tinha como, e além de tudo era ignorante, não sabia ler. Qual foi a ideia que aqueles bons padres tiveram? Bem, vamos fazer o seguinte: vamos introduzir nas igrejas, nos templos, algumas imagens. A imagem de Paulo, a imagem de Pedro, a imagem de Jesus crucificado, e vamos ensinar. Aquilo foi um recurso pedagógico. Nenhum padre acordou e disse: vou mandar todo mundo para o inferno, desviando através da imagem a visão, o foco que essas pessoas têm que ter em Deus. Nenhum padre, nenhum deles. A intenção foi das melhores, mas veja o estrago que isso aconteceu, porque morre aquela primeira geração que tinha essa intenção didática. Era como, por exemplo, eu tenho uma filhinha, minha filha Simone, que não veio, de 8 anos. Nós ensinamos o Evangelho, eu e minha esposa, para ela. A minha filha, desde 1 ano de idade, ela tem lá os livros da CPAD. A estrelinha que conduziu os reis magos. Era isso. A estrela tem consciência que está se conduzindo? Não. Tem lá uma que eu achei interessante: o burro que ficou feliz porque levou Jesus na estrada, né, na entrada triunfal em Jerusalém, Mateus 21. E era o burrinho feliz. O burro está feliz? O burro não tem consciência. Mas nós sabemos, isso aqui é um recurso didático, está ajudando. Na linguagem da criança era a mesma coisa. Os padres queriam ajudar o povo ignorante. Veja o estrago que fez, porque morre aquela geração. E aí, aquela estátua, né, com aquele Jesus sangrando, não tinha luz elétrica, aquele ambiente, né, aquela atmosfera religiosa, vai entrando aos poucos na devoção dos cristãos, até chegar no ponto de começar a ser alvo de adoração, alvo de devoção. No século XIX, os teólogos tiveram a melhor das intenções. Eles leram, não o povo inculto, agora o povo era culto. A religião agora estava perdendo espaço para a filosofia, cada vez mais. A sociedade estava se tornando secularizada cada vez mais. O problema era outro. Não adiantaria agora, como estratégia para comunicar o Evangelho, botar imagem, porque não era essa a demanda. A demanda é uma demanda intelectual. Qual foi então a proposta que aqueles teólogos encontraram? Vamos tentar pegar as afirmações filosóficas e vamos compatibilizar com o Evangelho. Vamos tentar comunicar esse Evangelho numa linguagem culta, numa linguagem erudita, usando o ferramental da filosofia, usando as novas descobertas da arqueologia. Vamos trazer luz sobre o texto da Bíblia com o apoio das ciências que estão aí aparecendo. Vamos trazer compreensão sociológica para o texto da Bíblia. Vamos usar o recurso da antropologia para entender o texto. Essa era a proposta. Aí, ao invés de ficarem apenas na compatibilização, o que aconteceu no século XIX foi uma fusão dos conceitos da filosofia que sufocaram os conceitos do cristianismo. Antes de avançar aqui, é importantíssimo que nós destaquemos nesse processo de fusão
da erudição filosófica com a teologia do século XIX, nós pensarmos aqui num nome que é fundamental, que é Friedrich Schleiermacher, teólogo alemão. Era um luterano, depois ele foi pastor da Igreja Reformada. Deixa eu passar aqui algumas informações sobre ele para os irmãos. Nasceu no ano de 1768, filho de pietistas. Pietistas eram um grupo que buscava, melhor dizer, eram os pentecostais luteranos. Buscavam Deus na sua oração, leitura bíblica, praticavam culto doméstico, eram homens cheios que não queriam só teologia, queriam o Espírito Santo também, né? Eram os avivados da igreja luterana, né? Criado em crenças cristãs ortodoxas, sólidas, o Friedrich Schleiermacher. Não havia heresia no ensino de sua infância. Seu pai era um homem ortodoxo, que ensinou o cristianismo conservador para ele. Estudou em internato e também na universidade de pietistas. Conheceu o iluminismo no terceiro ano da faculdade. E se encantou com as ideias de Immanuel Kant, kantianismo. Lá na universidade, ele se depara pela primeira vez com as suas dúvidas, acerca de algumas afirmações dogmáticas do cristianismo. Jesus, de fato, tem uma dupla natureza, divina e humana. Veja bem, quando ele vai fazer essa pergunta, ele já foi bombardeado pela filosofia iluminista, que defende que a razão é o critério da verdade. Ele já está dominado por essa metodologia de analisar, de pensar a vida, inclusive a religião. Só passa aqui, só digo amém para aquilo que a minha razão é convencida. Dupla natureza, como é que dupla natureza? Jesus é 100% homem, 100% Deus, que é uma afirmação conservadora, tradicional do cristianismo. Como é que essa afirmação passa no crivo da razão? Não passou no crivo dele. Ele disse, isso aqui eu deixo de lado. Não dá para acreditar em dupla natureza. Começaram ali as dúvidas de Schleiermacher. Apesar das dúvidas, tornou-se ministro, pastor da igreja reformada. Antes não tivesse sido ordenado com tais dúvidas, mas foi ordenado, né? E tornou-se capelão da Universidade de Berlim, aonde ajudou a fundar. Ele ajudou a fundar, existe até hoje, é uma das mais prestigiadas universidades da Europa, a Universidade de Berlim, fundada com auxílio, com a ajuda de Friedrich Schleiermacher. E foi considerado pela sociedade, de um modo geral, um dos maiores intelectuais e pregadores do seu tempo. Morreu em 1834 e houve inclusive um cortejo fúnebre quando ele morreu. A sociedade foi lá aplaudir o seu corpo, o caixão onde tinha sido sepultado. Escreveu muitos livros, era um intelectual de prestígio. Contudo, 2 são os mais importantes, porque são esses 2 livros que dão origem àquilo que nós chamamos hoje de teologia liberal. Schleiermacher é considerado na teologia o pai da teologia liberal. Ele que lança os primeiros fundamentos do saber teológico liberal. E esses livros são, primeiro, o título Da Religião, discursos em respostas aos críticos cultos. Presta bem atenção no subtítulo desse livro, né? Da Religião é o título da obra. 2 pontos. Discursos em respostas aos críticos cultos. Qual era a ideia do Schleiermacher? Não era destruir a fé de ninguém. O que ele quis naquele primeiro momento era responder aos críticos cultos que estavam atacando o cristianismo, dizendo que o cristianismo é um absurdo. Chegava aquela roda de intelectuais da universidade, o cristianismo é um absurdo, né? Esse negócio de que morre, fica 3 dias debaixo da terra, volta, morre na cruz, não salvou nem a si próprio, como é que pode salvar a humanidade? Está lá em cima, vai voltar na nuvem. Cristianismo é um negócio. Ele dizer, calma aí, eu preciso. E ele sabia que ele era um cristão, ele cria em Deus. Como é que eu vou comunicar o evangelho para a minha geração? E ele era um professor universitário, ele queria alcançar os seus pares, também intelectuais. Então ele escreve esse livro com o objetivo de alcançar os críticos cultos. Intenção maravilhosa, mas
A forma e o conteúdo foi uma desgraça para a teologia, né? E lá, nessa obra, ele desenvolve o conceito, que é muito interessante, que é um conceito que vai permear toda a teologia de Schleiermacher. Ele vai dizer o seguinte, aí começa o problema da teologia dele com a teologia ortodoxa, que é a nossa, né? Ele diz o seguinte, na época de Schleiermacher, havia um movimento filosófico, além do próprio iluminismo, que vai ficar conhecido como o romantismo, que não tem muito a ver com o romance como a gente da novela, por exemplo, é uma outra coisa. Esse romance é o seguinte: a razão não é tudo, o que esses intelectuais romantistas diziam. A razão não é tudo. Esses filósofos humanistas estão tentando dominar o discurso, monopolizar, dizendo que a verdade está na razão. Não, a razão não é tudo. Porque o ser humano não é só racional, o ser humano é sentimento também, ele é emoção. Aí Schleiermacher viu aí uma oportunidade. Você está vendo? Se razão não é tudo, razão não satisfaz, há uma outra dimensão da personalidade humana, que é aonde o romance brota, aonde o sentimento brota. É nessa dimensão da personalidade humana onde um sentimento muito importante vai surgir. Não é só o sentimento que o homem tem em relação a uma mulher, do sentimento, da paixão, do amor. Há um outro sentimento que brota nesse campo da personalidade. E esse sentimento, o que brota, é o sentimento de dependência de Deus, da divindade. Todo ser humano, aí que Schleiermacher vai começar a trabalhar a teologia dele. Todo ser humano tem um sentimento de dependência. Ele tem uma necessidade de crer no infinito, de crer no absoluto, de crer em alguém que lhe dá senso de segurança. Ele vai chamar isso, inclusive, de um termo em alemão muito bonito chamado Gefühl. É esse sentimento. Aí ele vai dizer o seguinte: verdade religiosa não é aquela que a Escritura diz que é verdade, que é o que a ortodoxia dizia. Eu abro o texto, tem a afirmação bíblica, eu creio no que a Bíblia diz, ponto final. Verdade não é apenas o que a ciência diz, que é o que os humanistas diziam. Também, os humanistas também, os ortodoxos cristãos estão errados quando dizem que a Bíblia diz tudo, mas os filósofos humanistas também estão errados quando dizem que a razão diz tudo. O critério da verdade nem é a Bíblia, o critério da verdade nem é a razão. O critério da verdade é esse sentimento de dependência que toda a humanidade tem. Sabe o que aconteceu quando disse isso? Os filósofos que atacavam o cristianismo pararam e disseram assim: eu creio nisso. Eu creio nisso. Faz sentido, porque eu tenho isso. Eu tentei durante muitos anos viver sem... Eu creio nessa... Porque eu tenho esse senso de dependência que eu não sei dar nome. Vocês dão nome de Deus, cristãos. Um budista vai chamar, sei lá das categorias lá. O islamista o islâmico vai chamar de Alá. Essa dependência, ponto para Schleiermacher, alcançou os intelectuais que estavam negando completamente a ideia de uma divindade, de uma necessidade maior. Só que trouxe um problema para o cristianismo. Foi um gol contra, um gol a favor, melhor dizendo, mas um gol contra, feito na mesma partida. Tem atacante que faz isso, né? Consegue essa proeza de fazer gol a favor e contra. Ele fez. Qual foi o gol contra? Ele diz o seguinte: a Escritura não é a verdade. A Escritura, ela nos apresenta um conteúdo religioso. A verdade é esse sentimento de dependência que nós temos em relação a Deus, a divindade, ao grande ser, e não a Escritura. Houve então um deslocamento da Escritura como critério para esse sentimento. A teologia liberal
vai entrar nas universidades, Schleiermacher com seu prestígio vai trazer essa afirmação para dentro da universidade e vai formar toda uma geração de pastores que começaram a acreditar nisso e jogaram a escritura de lado, né? E dizer, não, o sentimento que norteia a verdade, aliás, o que norteia a verdade é esse sentimento de dependência. Ele escreveu depois um segundo livro, A Fé Cristã, 1821, e o centro, o coração da teologia de Schleiermacher é a consciência de Deus que toda a humanidade tem. Ele acreditava que toda religião tem formas específicas de manifestar essa consciência. Uma segunda afirmação complicada aqui. Se toda a humanidade tem manifesta esse sentimento de dependência, qual é a conclusão que ele e os teólogos liberais chegaram? Se toda religião, então, nos conecta com Deus, porque todos os homens têm sentimento de dependência, não é só o cristão que tem, mas o japonês, que nunca ouviu falar do evangelho, também tem, então toda religião é boa. Toda religião conecta. O teólogo liberal, você nunca vai encontrar um teólogo liberal que diga assim, só Jesus salva. Isso é afirmação de nós, os conservadores, que acreditamos no testemunho do texto sagrado, que fala que só Jesus é o Senhor. Agora, um teólogo liberal não. A verdade está em todas as religiões e pode ser encontrado. Deus pode ser encontrado. Schleiermacher disse isso por todas as letras no século XIX e foi crido pelos seus pares. Aí os filósofos diziam, olha, concordei com o primeiro ponto, que toda a humanidade tem uma dependência. Agora, gostei da segunda afirmação, que toda religião é verdadeira, porque eles tinham uma antipatia profunda do cristianismo, porque o cristianismo ele é essencialmente excludente. Não tem como querer agradar gregos e troianos, queridos, você não pode ser cristão. Eu tenho respeito, mas ao mesmo tempo tenho uma bronca dessa turma meio ecumênica, que sabe, que fica querendo dizer que em todo rodas ecumênicas e que lá em tal religião, na outra você encontra. Querido, não dá para ser cristão, porque a Bíblia, nós temos que respeitar todas as religiões, mas salvação só em Jesus. É o que a Escritura ensina. Então os filósofos eruditos, intelectualizados do século XIX tinham profunda antipatia. Eu tenho uma raiva desses cristãos aí que dizem que somente em Cristo a verdade. Quer dizer então, Schleiermacher, que só o cristianismo, e o cara que está lá no budismo, no islamismo, e o cara que está lá, aí Schleiermacher tem que resolver esse problema. E ele disse, não, toda a humanidade tem uma consciência de dependência. Essa consciência aponta para Deus, então as religiões todas podem conectar-nos com o sagrado. E aí agradou os filósofos, mas foi detestado pelos teólogos conservadores. Um outro conceito da teologia de Schleiermacher, e aqui é interessante, ele vai dizer o seguinte: esse sentimento de dependência no cristianismo se manifesta, obviamente, em relação a Cristo. Cristo, ele tem uma relação com o Pai, e todo cristão tem uma relação de dependência de Jesus com o Pai. Em outras religiões, essa dependência encontrará outros formatos. No cristianismo, o formato foi Jesus de Nazaré. Ok? Esse sentimento, como eu já falei, vai ser a norma da teologia liberal de Schleiermacher e dos demais do século XIX. A Escritura, perdoem a repetição, mas é só para enfatizar mesmo, a Escritura seria interpretada por esse viés. Eu leio um texto sagrado, esse texto sagrado me torna dependente de Deus, é aguçado, o senso de dependência é aguçado. Então esse texto aqui eu posso ler
guardar no coração. Esse texto aqui, nada ensina-me sobre essa dependência, não estimula esse senso, descarto esse texto. Ele fez isso com todo o Antigo Testamento. Ele não via muito sentido no Antigo. O Novo, ele diz, não, existe uma coesão que aponta para uma dependência. No Novo Testamento, Jesus se refere a Deus como Abba, como Pai, Paizinho. Há uma dependência ali. Então, o Novo Testamento, ele é mais importante que o Antigo. Ele descartou o Antigo Testamento. E a autoridade seria agora, essa dependência seria uma espécie de avalista da Escritura. O texto tem dependência? Acusa, aponta, estimula a dependência? É verdade esse texto, não descarta. Então, a teologia liberal sempre teve essa desconfiança em relação à objetividade do texto sagrado como reveladora de Deus. Ok? Conclusões que a gente pode chegar da teologia de Schleiermacher. Vou ler aqui algumas das suas conclusões sem tentar comentar, tá, queridos? Só para a gente poder ir avançando. Tem muito mais para poder falar aqui. A Bíblia não é autoridade absoluta, mas as experiências comunitárias que remontam a essa dependência é que são autoridade. Não há sobrenatural, não existe. A Bíblia não é inspirada e tampouco ela é infalível. Schleiermacher ensinou isso. O Antigo Testamento não tem autoridade nenhuma. O Novo Testamento é considerado importante quando não colide com experiências religiosas. Vamos dar um exemplo? O Novo Testamento diz, só Jesus salva. Ok. Só que tem um problema, Schleiermacher vai dizer. Só Jesus salva? Mas e o sentimento de dependência que os islâmicos têm? O islamista, né? O muçulmano, ele entra numa mesquita e ora fervorosamente em comunidade a Alá. Há uma experiência profunda religiosa ali. E ele é dependente. Como você vai tirar a salvação de um muçulmano? Schleiermacher vai dizer. Então, toda vez que Schleiermacher caminhava com o Novo Testamento, mas com o Novo Testamento colidia com essas experiências, ele ficava com as experiências e não com o Novo Testamento, porque é um critério para ele o sentimento de dependência que há na humanidade. Trindade. Para nós, Trindade faz parte do núcleo da fé cristã. Não dá para ser cristão sem crermos na Trindade. A Trindade, ela é aquilo que o Dr. Augusto Nicodemos fala, é um depósito doutrinário. A fé cristã, ela é um depósito doutrinário. Ela é, claro, primeiramente, uma experiência que eu tenho real com Jesus Cristo, onde eu gozo, experimento de novo nascimento, nasci de novo por meio do meu encontro histórico com Jesus, mas ela é também um depósito doutrinário. Eu preciso crer em algumas afirmações. Do contrário, pode ter sido arrebatadora a minha experiência com Cristo. Se eu negar Trindade, eu não sou cristão. Eu posso ir ao terceiro céu, como Paulo foi. Mas se eu dizer assim, Jesus, ele é apenas um grande homem, eu não sou cristão. Posso ir ao terceiro céu. Não, Jesus, ele não morreu na cruz para perdoar ninguém. Eu posso orar em línguas, mas se eu negar essa afirmação, eu não sou cristão. Para Schleiermacher, não era bem assim. Trindade, não tem relevância nenhuma. Ele nunca negou que existisse. Você não vai encontrar isso em nenhum texto de Schleiermacher. Mas nunca afirmou. Era o quê? Irrelevante, tanto faz. Crer ou não crer. Ninguém fica mais ou menos dependente. O senso religioso não é mais ou menos aguçado por causa da Trindade. Quando a gente olha para Jesus conversando com a mulher samaritana, a gente, nossa, poxa, o olhar de Jesus para aquela mulher, ele quebra os paradigmas daquela mulher, né? Uma mulher cerceada, uma mulher que ele quebra ali o paradigma, por exemplo, da etnia. Ele quebra o paradigma da religiosidade, o paradigma moral. Era a mulher que estava já no seu 6º relacionamento. Ele é judeu, ela é samaritana. Ele quebra o paradigma geográfico, ele quebra o paradigma cultural. Ele é homem, ela é uma mulher. Estão ali sozinhos, os discípulos tinham se afastado para poder fazer compras, né? E ele quebra também o paradigma do número, porque Jesus começa em João capítulo 4,
estando numa cena em que seus discípulos estão batizando muita gente. Aí aparecem os fariseus e faz a seguinte pergunta, a seguinte colocação: os discípulos de Jesus batizam mais que os discípulos de João. Jesus ouve, percebe ali a maldade dos fariseus, decide voltar para Galileia, mas opta em ir por Sicar, onde está o poço de Jacó. E lá, cansado da viagem, a única razão pela qual ele para ali, ele vai beber água, se encontra com ela. Ou seja, Jesus abriu mão de uma multidão que estava sendo batizada pelos discípulos por causa de uma única mulher. Mestre por excelência. Está vendo como nós somos estimulados? O Schleiermacher vai dizer. Então esse texto é verdadeiro. Agora, Trindade, me estimula em quê? O meu senso de dependência de filho de Deus é aguçado em quê? Quando eu penso em Trindade, nada. É uma informação. Descarta ela. Schleiermacher vai fazer essa conclusão. A ciência, Schleiermacher vai dizer, trata de causas próximas, as coisas daqui, do dia a dia, né? E a teologia, diferentemente, ela trata do supremo da humanidade. Ele vai fazer um corte da teologia com as ciências. Vai começar, inclusive, um movimento de desprestígio da teologia, inclusive expulsando a teologia da universidade, que não vai acontecer porque até hoje na Europa se estuda teologia em universidade. No Brasil é uma novidade. O curso nosso foi reconhecido como superior tem menos 10, 12 anos. A universidade sempre, na Europa, sempre estudou. Mas, em contrapartida, assimilou a teologia, os conceitos das ciências sociais e perdeu muito da sua característica. Ele censura os milagres, claro, não são racionais. Rejeitou a dupla natureza de Cristo. Quando ele leva para Jesus, no Novo Testamento, ele diz assim: quem é Jesus? Schleiermacher vai dizer: Jesus, ele tinha uma grande consciência do divino. Poucos tiveram tanta consciência quanto ele. E Schleiermacher vai dizer, parece que ele transmitia essa consciência aos discípulos, por isso o discipulava. Eis aí a razão do convite de Jesus, não é para levar ninguém para o céu, é para transmitir a consciência da divindade. Schleiermacher nunca negou a ressurreição, contudo, quem afirmasse, está vendo, ele não é um herege que negou a ressurreição, nunca negou. Mas parece que não dava muita importância, mas nunca negou. Jesus, ele é salvador para Schleiermacher. Mas como? Não é como nós pensamos que Jesus é um salvador. Para Schleiermacher, Jesus é um salvador porque ele ensinou aos homens o sentimento de dependência. Ensinou a humanidade a não depender de si, a se lançar nas mãos do Criador. Então, nesse sentido, ele é o salvador. Nos salvou de um ateísmo, de um vazio, nos salvou da falta de sentido. Há um Deus em Schleiermacher. É isso que ele pretendeu comunicar. E, claro, e com isso, ele vai dizer assim, esse negócio de expiação, que Jesus morre na cruz pelos nossos pecados, não. O trabalho de Jesus foi tão somente deixar um exemplo. A influência de Jesus sobre nós é uma influência moral só. Não há substituição na cruz. Ele morre no meu lugar, que é o que a teologia sempre afirmou. Não. Há apenas uma influência moral de Jesus na cruz. Um grande exemplo apenas que ele quer comunicar. Jesus foi um iluminado. E aqui, quando ele fala que foi iluminado, parece que Schleiermacher se aproxima muito de uma heresia, nesse ponto específico de sua teologia, se aproxima muito dos primeiros anos da era cristã, quando apareceu um movimento chamado adocionismo. O que era o adocionismo? Em síntese, Jesus não é filho de Jesus é filho de Deus, mas ele não tem nada de especial, mas ele foi adotado por Deus e tornou-se especial assim. Schleiermacher se aproxima em falar de um Cristo exaltado pela divindade, nesse ponto aí. E tentou costurar, apresentar uma teologia moderna para o seu tempo. A questão é, ele conseguiu? Num certo sentido, ele conseguiu, porque os intelectuais disseram o seguinte: entendi o cristianismo, entendi a relevância do cristianismo, mas qual o custo?
tantos pilares Schleiermacher precisou jogar fora para tornar o Evangelho razoável. Não há um texto de Paulo, de Pedro, de João que nos diga: torne o Evangelho razoável. Não há uma ordem. A ordem é: pregue por todos os lugares, ide por todo o mundo. Pregue o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordem. E não tornar palatável, compreensível. A missão de tornar o Evangelho compreensível pertence a uma pessoa só: ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ilumina a consciência, porque nós que cremos, por exemplo, na Trindade, é um desafio. Minha filha de 8 anos pergunta: pai, como é que é Pai, Filho e Espírito Santo? São 3 deuses? Aí minha esposa, que fez a PEC e tal: não, é um Deus só. Mas como pode ser 3? Quem é professor disso sabe o desafio que é. Nenhum colega professor de teologia você ficar com vergonha de chegar assim: pô, meu aluno não soube. Meu amigo, há 2 semanas um novo convertido, Luciano, que veio convertido, Márcia, lá do retiro do jovem, 2 semanas, me parou na porta: pastor, no final do culto, pastor, dá para me explicar a Trindade? Eu vou tentar. Luciano, 2 semanas, eu passei por isso. Eu me recusei a explicar ele naquela hora, porque é um desafio. Não é compreensível. Como é que não pode ser 3 ao mesmo tempo? Não dá. Aí, um dos jeitos que eu vou conversar com ele ainda, eu já fiz um gabinete, vou fazer um segundo com ele. Eu falei assim: olha, eu não gosto de comparações, porque eu acho que toda comparação, a pequena, com perdão da expressão, tanto essa ideia belíssima desse mistério maravilhoso que é a Trindade. Mas imagine o seguinte, Luciano, imagine no 3 em 1. Só que eu me esqueci o seguinte: eu estou com 42 anos, tem 20, ele não sabe o que é um 3 em 1. Não adiantou. O famoso 3 em 1, para quem tem aí 20 para baixo, era um aparelho que tinha rádio, toca-disco, né, bolachão e CD. Ele não entendeu a analogia. O que é 3 em 1? Você me chamou de velho de tabela. É um desafio. Nós não precisamos assim sacrificar verdades para sermos compreensíveis, porque chegaremos em momentos que é só o Espírito Santo para convencer. Eu consigo entender racionalmente a Trindade? Não, mas eu creio, porque a Bíblia diz que é assim, ponto. É possível fisicamente um homem voltar nas nuvens? Não, é impossível do ponto de vista científico. Mas você crê que Jesus voltará num corpo físico, literal, que essa segunda vinda dele é física, literal, corpórea, e que todo olho humano o verá? Cremos. Por quê? Porque a palavra de Deus assim ensina. Ponto. Aí Schleiermacher, com a melhor das intenções, vai tentar fazer média com a intelectualidade alemã. Conseguiu comunicar? Conseguiu, mas qual custo? Sacrificou todas as verdades. E o que ficou no final não foi o cristianismo, era uma outra coisa. Augusto Nicodemos e outros teólogos vai dizer, inclusive, Martin Lloyd Jones, por exemplo, que teologia liberal é um outro cristianismo, porque solapou aquilo que era de verdade absoluta. Dá para acreditar que Deus nasce do ventre de uma mulher, que aquele homem absolutamente normal, sujeito a qualquer queda, a um pensamento promíscuo, poderia ter. Jesus poderia ter um pensamento com uma mulher, um pensamento erótico? Poderia, é um homem normal. Nunca pecou nem em palavra, nem em ação, nem em pensamento, mas era sujeito a todo e qualquer pecado, todo. E você crê que aquele homem que morre na cruz, que é esbofeteado, ele é Deus, o Deus? Sim, cremos. Por que crer? Porque a Bíblia diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aleluia. Vai dizer isso. E vai dizer, né, que o verbo, esse verbo, se fez carne
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. É uma afirmação que não dá para explicar. É uma questão de fé. Schleiermacher, com a melhor das intenções, danificou as águas cristalinas da ortodoxia cristã na Alemanha, ainda que não fosse essa a mais legítima das suas intenções. Mas, como dizem por aí, de boa intenção, alguns lugares, o inferno entre eles está cheio. Dá tempo ainda? Mais alguma coisa? Dá? Quanto tempo tem ainda? Rapaz, falei tanto, tem mais 34 ainda. Vamos lá. E no final as perguntas, não é isso? Para poder circular aqui. Deixa eu só beber uma água aqui, enquanto a gente avança. Schleiermacher é o nome principal, é o pai da chamada teologia liberal, mas ele não é o único, né? Tem outros, vou apresentar outros nomes aqui que foram importantes para construir o todo dessa teologia. Outro nome, né? Também um teólogo importante, menos importante que Schleiermacher, mas também importante, que é o Albert Ritschl. Foi um bispo, pesquisador, nascido e morto no próprio século XIX, 1822 a 1889. Escreveu uma das obras mais importantes, um dos fundamentos da teologia liberal, cujo título é A Doutrina Cristã da Justificação e da Reconciliação. Dois temas caríssimos da teologia sistemática: doutrina da justificação e da reconciliação. Ele reinterpretou esse negócio todo. Tudo aquilo que se compreendia como justificação, todo o trabalho de Calvino, de Lutero, de Zwinglio, de Martin Bucer, de Teodoro Beza, que explicaram na Idade Média o que era a justificação pela fé, que é o núcleo tormentoso da reforma protestante. O que é a reforma? É um movimento teológico cujo coração é a doutrina da justificação pela fé. Eu creio e sou salvo, diferentemente do que era pregado. Faço obras e serei salvo, né? Então Lutero ensinou isso, Calvino explicou isso, todos eles fizeram um esforço imenso de trazer a teologia de Paulo, né? De abrir a carta aos Romanos, abrir a carta aos Gálatas. No século XIX, o Ritschl, ele reinterpretou, ele não tem nada a ver esse negócio de crer, de troca, que eu creio nele, então sou espiado. Ele reinterpretou esse negócio completamente. Quais foram as afirmações que Ritschl fez? Vale a pena dizer que toda uma geração de teólogos cresceu sob a influência do chamado Ritchelismo. Teologia não é ciência. Ele começou dizendo. Por quê? Porque ciência lida com fatos. Parece inofensiva essa frase, não é? Presta bem atenção. Ele não disse teologia é mentira, ele não disse. Ele fez um negócio mais elegante, porque o alemão é elegante, educado. Teologia não é ciência, porque na Idade Média a teologia ela era chamada de rainha das ciências, porque as universidades, os colégios, as escolas, elas eram chamadas de escolas monacais, construídas, fundadas ao lado dos mosteiros, ou escolas catedrais, fundadas ao lado da catedral da cidade, monacais ou catedrais, e deram origem às universidades. E era estudada na universidade direito, medicina e teologia, que era a disciplina 001, a rainha das ciências, a principal. E aí, quando chega o século XIX, ele diz que não deve ser estudada aqui. Por quê? Porque ciência lida com fatos. Mas o que estava querendo dizer? Teologia lida com a fé. E fé nada tem a ver com fato. Se fé nada tem a ver com fato, então a encarnação, por exemplo, não aconteceu. Ressurreição, milagres, porque não podem ser provados. Se não podem ser provados, não são científicos. Se não são científicos, não são verdadeiros.
os pastores, aos montes, bebendo disso, os bancos escolares, das faculdades, as mais prestigiadas faculdades de teologia na Alemanha, ouvindo isso e se encantando com isso. Há de convir que teólogos liberais são muito preparados. E às vezes nós conservadores, e aí eu falo isso com todo respeito, mas na condição de professor de seminário já há algum tempo. Eu leciono no curso de graduação e no curso de pós-graduação. Às vezes a gente treina o aluno sem capacidade de se deparar com esses gigantes e fazer um diálogo de alto nível. Os próprios conservadores americanos disseram isso. Então, ficaram encantados com esses caras e aprenderam com esses caras e começaram a reproduzir no púlpito. Imagina um pastor pregando no domingo, no interior da Alemanha, chegando na paróquia luterana, na igreja congregacional da Alemanha, na Assembleia de Deus da Alemanha. Não existia no século XIX a Assembleia de Deus ainda, mas a congregacional já existia. E dizer assim, pode ser que Jesus não tenha ressuscitado, mas o que importa? O que importa é termos esperança. É isso. O que importa se ele voltará? O que importa é que nós temos que viver bem e termos um ideal na vida. Esse é o exemplo que ele deixou. Ele tinha um ideal de fazer a vontade do Pai e ele fez. Tenhamos ideais na vida também, irmão, e vivamos bem. Era isso. Bem, se teologia não é ciência, porque ciência lida com fatos, e teologia lida com fé, e fé não tem nada a ver com fato, qual é a função da teologia? A gente vai dizer, teologia, a função dela é procurar a essência do cristianismo. Tome cuidado com palavras bonitas, tá? O que é a essência? Aí se você perguntasse, diga, grande mestre, qual é a essência do cristianismo? Só o senhor sabe, ninguém sabe. Todo mundo está ensinando errado desde o século I. A gente chegou aqui no século XIX na Alemanha e estamos descobrindo a verdadeira essência do cristianismo. Só o senhor sabe. Diga aí qual é a grande essência do cristianismo, que nem Paulo soube. Agostinho estava errado. O senhor está certo, mas Calvino estava errado, Lutero estava errado, todo mundo está errado, só o senhor está certo. Diga aí qual é. Isso me lembra até, pastor Paulo, uma experiência que eu tive no seminário, na graduação. A minha denominação na década de 90 estava discutindo questão de ordenação feminina. Se pode ou não pode ordenar pastora, até hoje ainda não pode, né? De vez em quando tem essa discussão nas nossas Assembleias Gerais, que é o concílio máximo dos congregacionais. E aí eu lembro de seminarista, né? E permita-me que é uma brincadeira, né? Todo seminarista é bobão, pensa que sabe, né? Pensa que não sabe nada, pensa que sabe. E eu já fui seminarista, pensava que sabia, né? Hoje eu leciono, sei que não sei, né? Mas eu achava que sabia. Cheguei lá no dia de professor nosso, perguntando quais seriam os nossos temas, né, da monografia. Aí eu cheguei e falei assim: ordenação feminina. Olha só, a denominação discutindo e o seminarista querendo reproduzir o negócio aqui, né? Ordenação feminina, 2 pontos. O que realmente diz o Novo Testamento. Aí o meu professor Cláudio Ribeiro, que está em São Paulo hoje, é professor da Unesp, aí ele falou assim: repete o tema. Ordenação feminina, 2 pontos. O que realmente. Então quer dizer que você é o cara que realmente sabe o que o Novo Testamento tem a dizer disso. Eu não discuto com você mais. Você é o cara que realmente sabe. É o mestre, né? Eu lembro disso até hoje, com vergonha que eu lembro disso. Século XIX, função da teologia, descobrir a essência. Então vamos lá, qual é a essência do cristianismo? Ele vai dizer o seguinte, que o cristianismo a gente tem que encontrar nele aquela verdade que está no cerne da pregação. Tem a instituição, que é a igreja, tem a pregação, que é o formato, e tem a essência. Essa essência, por exemplo, muito próximo daquilo que Schleiermacher disse: estimular a dependência acerca do divino. É isso. Essa é a essência do cristianismo. Conectar as pessoas com o sagrado.
estimular o senso religioso, transformar as pessoas em pessoas de bem. É isso que é o cristianismo. Tanto faz se você crê que um homem nascido em Nazaré, que ele é Deus encarnado, isso não tem importância nenhuma não. Que ele nasceu de uma virgem, qual é a diferença, qual é a relevância dele ter nascido? Por que ele tem que nascer de uma virgem? Ele dizia. Por quê? Porque Maria tem que ser virgem no ato da concepção dele. Isso não tem importância nenhuma. O importante é sermos pessoas conectadas com o sagrado. Uma mensagem adocicada, açucarada, porém profundamente perigosa. Ele também dizia que todas as afirmações cristãs são juízos de valor e não fatos, porque fatos, como eu disse, são científicos. O que é juízo de valor? Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu localizar aqui. Juízo de valor, por exemplo. O que é? Exemplificando como Ritchie entendia ciência e teologia. A Terra é redonda. É um fato. Aí ele vai dizer, isso é ciência. Fato, concreto, comprovado, racionalmente provado, com instrumentos, com aparelhos, com pesquisa. Terra é redonda. Ciência. Deus é amor, ele dizia. Deus é amor, é juízo de valor. Não tem como provar. Então o que é o cristianismo para Ritchie? Um conjunto de juízos de valores. Para nós, a fé cristã é a verdade. A palavra é a verdade. Para ele era apenas juízo de valor. O cristianismo passou a ser apenas uma moralidade. Nos ensina ética e moral, a sermos éticos, pessoas de bem, pessoas de paz. Mas convenhamos, queridos, ninguém precisa ser cristão para ser assim. Eu me converti com 19 anos. Até 19 anos eu fui católico. Mas um católico nominal, eu não ia na missa. E aprendi com os meus pais, que não eram crentes, minha mãe inclusive ia em centro de Umbanda, a ser um adolescente de bem, a respeitar. Eu não precisei me converter para saber que trair a namorada era errado, que roubar era errado, que trabalhar era certo. Se o cristianismo é isso, nos tornar pessoas de bem, nós diminuímos. Porque toda religião ensina isso. Eu não conheço uma religião, a não ser movimentos que não são religiosos. O Estado Islâmico, por exemplo, uma coisa louca, né? Só Satanás aqui dali. Mas qualquer religião, qualquer uma, você não vai encontrar um budista falando assim, mate o outro, mate o teu semelhante. Você não vai encontrar, por exemplo, eu saí do seminário, eu estudei no seminário congregacional do Rio de Janeiro, e sexta-feira à noite eu via lá na Praça Tiradentes, centros espíritas, entregando sopa na Praça Tiradentes. Conversa com um espírita kardecista. Eu já tive espíritas que se converteram e foram para a minha igreja. Amor, caridade, e detalhe, e alguns, sim, muito mais entrega do que nós, porque nós somos um povo do discurso, da fala, não um povo da ação. Os espíritas fazem para ser salvo, ok, mas fazem. A gente prega o amor de Deus para o mendigo, eles pegam o mendigo e levam para casa, dá banho no cara e dá um sopão pro cara. Ambas são fundamentais, tem que pregar, porque não adianta dar sopão, o cara vai comer o sopão, vai morrer e não vai estar salvo, tem que pregar o evangelho. Mas eles fazem o que nós às vezes nem sempre fazemos. Toda religião prega paz. Ritchie então igualou o cristianismo com qualquer outra coisa. Diz assim, o cristianismo ensina moralidade e ética, ponto final. Se fizer isso, está de bom tamanho. Bem, eu tinha mais 2 nomes aqui, mas aí vai ficar maçante se eu falar, percebendo que a gente precisa já caminhar para o fim aqui. Poderia até fazer pergunta. Deixa eu pular os 2 nomes que eu ainda ia compartilhar, para ir para a influência da teologia liberal e as consequências, que a gente parte para a conclusão. Qual a influência dessa teologia na Europa? Transformou a modernidade, a ciência como critério da verdade, inclusive da verdade teológica. Inverteu. Na Idade Média,
A teologia pegava a ciência, olhava a ciência e dizia: isso aqui é verdadeiro, porque está de acordo conosco, igreja. Na teologia, com a teologia liberal, inverteu o processo, quer dizer, com o iluminismo inverteu o processo, e a teologia aceitou. Agora, a própria teologia diz o seguinte: só vamos dizer que algo é verdadeiro no campo do cristianismo se estiver de acordo com a ciência. Teólogos liberais começaram a fazer isso. Não batiam de frente com a ciência, se acomodavam ao que a ciência ensinava. As escrituras seriam interpretadas. Cristo salva, mas essa salvação é por influência e exemplo, não por uma expiação promovida na cruz. Substituição, o que em boa teologia sistemática chamamos de morte vicária, substitutiva, não a morte vicária na teologia liberal. Cristo não é o nosso substituto, até porque na teologia liberal não tem pecado. Não há pecado, não nascemos pecadores. Como que um teólogo liberal explica as mazelas? Não por causa do pecado. Ele vai dizer: o homem pratica mazelas, assassinatos, estupros, guerra, porque ele é um alienado acerca de Deus. E a função do cristianismo é tirar essa alienação, educar o ser humano, não salvar. Não tem salvação, porque não tem pecado. Salvar do quê, se não tem pecador? Ensinavam também que os dogmas têm uma função meramente moral e acreditavam que todos serão salvos. Toda a humanidade, todo mundo vai ser salvo. Porque toda religião tem algo de bom e toda a humanidade tem uma dependência de Deus, e as religiões ensinam o que fazer. Então toda religião salva, e não apenas o cristianismo. Essa foi a influência da teologia liberal. Consequências. E aí realmente chega no fim. Produziu-se uma teologia mais preocupada com questões políticos-sociais. Por quê? Tem uma lógica. Presta bem atenção. Se eu sou um teólogo liberal do século XIX, não acredito em céu, não tem um céu para onde eu vá, não acredito em glorificação do corpo, não acredito em vida eterna, só tem esse mundo aqui, certo? Só tem esse mundo, não tem céu. Eu sou um teólogo liberal, não creio nessas coisas. Não tem céu, não tem cidade santa para ir, não tem rua de ouro, só tem isso aqui. Então, já que só tem isso aqui, vamos melhorar essa vida aqui. Os teólogos liberais ficaram muito engajados em projetos sociais, questões trabalhistas, questões humanitárias, grandes, inclusive um deles, que é alguém, e a gente tem que sempre tomar o cuidado da gente não demonizá-los, embora alguns foram perniciosos, porque você tem grandes figuras na teologia liberal. Um deles, por exemplo, tem vários, mas dois aqui merecem, foram grandes homens, realmente preocupados com a humanidade, embora com a teologia ruim, horrorosa. Um deles, Albert Schweitzer, médico, missionário na África, fundou escolas, hospitais, orfanatos para crianças africanas. É um dos maiores intelectuais cristãos do século XX, reconhecido pela ONU. Albert Schweitzer. Você tem um grande hospital com esse nome. Teólogo liberal. Não tem céu. Já que não tem céu, a vida é essa. O alvo, então, é o outro, é a humanidade. Então eu vou me lançar em trabalhos em prol dessa humanidade. Eles fizeram muito isso. O outro que eu mencionei, Walter Rauschenbusch, teólogo liberal norte-americano, século XX. Ele é chamado pai do evangelho social, né? Walter Rauschenbusch, ele se envolvia muito com questões dos pobres. Ele era um teólogo liberal, não acreditava no céu, inferno, nada disso, redenção, vou para as nuvens, me encontrar com nada disso. Mas ele era alguém profundamente preocupado com a humanidade, com o pobre, né? Ele é o criador do chamado Evangelho Social. E, inclusive, um livro que não sei quantos aqui tem, mas ele é um clássico com várias edições publicadas,
e que boa parte não sabe que ali é teologia liberal pura, em forma de conto, é a obra escrita por Charles Sheldon. Em seus passos, o que faria? Jesus. Foi escrito no auge da teologia liberal, no auge do evangelho social, numa linguagem de romance. É uma novela, aquele livro não é um fato, né? Que dali é um personagem que ele conta de um pastor que olha para a congregação meio vazia, desanimada, um dia aparece um cara na porta dele, aí começa a história. É um livro delicioso, escrito no auge do evangelho. Você está com pura teologia liberal na sua biblioteca, só que você não sabia disso, talvez, né? Então Walter Rauschenbusch é outro grande nome, que deixou um legado de amor ao próximo, né? Então, é um cuidado que temos que tomar. Criticamos a teologia, mas olhamos de perto para esses homens. Talvez hoje, 100 anos, 150 anos depois, se eles tivessem olhado e dito assim, caramba, o que eu fiz, a minha teologia que eu propus, produziu esse resultado, eu não teria proposto. Alguns talvez, alguns não, eu repito tudo que eu falei. Pensava assim, continuo pensando assim. Talvez alguns não, talvez alguns não era essa a minha intenção. Contaminar o evangelho, transformando no outro evangelho. Teologia mais preocupada com questões políticos sociais, desprestígio da dogmática. Para que dogmática? Importante a experiência comunitária de fazer o bem. Desvalorização da experiência pessoal conversionista, de fato. Não tem ênfase na conversão na teologia liberal. Ninguém precisa se converter na teologia liberal, porque você não é pecador. E Jesus não vai te levar para o céu. Então, para que conversão? Não existe. Isso é uma invenção, eles vão dizer, dos religiosos conservadores. Nada tem a ver com a fé. ênfase em questões sociais, já disse. Pouco une um fervor missionário, eles têm que admitir com humildade essa crítica. Quem planta igreja no movimento missionário mundial são os conservadores. Batistas, assembleanos, congregacionais, presbiterianos, Nova Vida. A igreja evangelical que planta igreja no mundo afora, que funda universidade, que funda igrejas, avança, abre campos missionários para pregar o evangelho, para reconciliar o pecador com Deus. Não tem missionário, não tem movimento missionário em teologia liberal. Eles não veem necessidade. Todas as religiões são boas, são bem-vindas. Existe verdade em toda. Evangelizar para quê? Para quê? Tem verdade em todos os cantos, então deixa o cara lá. Gastar dinheiro com missionário. Aí o que eles fazem? Vamos abrir, é muito mais lógico abrirmos uma escola, um hospital. Vamos educar. Para que pregar? Está todo mundo salvo. Toda a humanidade será salva, todo mundo. Então não precisa gastar tempo com missionário. Eles vão dizer. E a mais gritante delas é a crise espiritual na Europa, o esvaziamento do cristianismo naquelas terras lá. Pontos importantes da teologia liberal, que a gente não pode só bater, seria desonesto, né? Eles nos ajudaram, temos que admitir, pensar fé com ciência. É fato que deram muito mais crédito em muitos à ciência do que a fé, mas eles ajudaram sim a tentar. Havia uma preocupação legítima. A galera está intelectualizada, temos que comunicar o evangelho de uma forma que eles entendam. A Europa culta está aí, temos que comunicar. Erraram na estratégia, do jeito que fizeram, mas a intenção era boa e ensinaram de fato os jovens teólogos a pensar, a concatenar fé com ciência. Eles conseguiram, esse mérito é deles. Nos ensinaram, ou melhor, resgataram a preocupação social. Por quê? Porque nós, durante muito tempo, e detalhe, não é o que o Evangelho ensina, e não foi o que os reformadores ensinaram, porque os reformadores eles pregavam o Evangelho e eram preocupados com questões sociais. Calvino, por exemplo, quando ele criou o consistório na igreja de Genebra, no auge do movimento de reforma, ele constituiu diáconos no consistório, que era para visitar os membros da igreja que Calvino pastoreava, para saber como estavam, se tinha comida em casa. Calvino tem textos escritos sobre economia, criticando o Estado que não consegue gerar emprego, que não dá oportunidade. Não é à toa que Max Weber, ele, no século XVIII, ele olha para as nações protestantes e ele percebe que é uma conduta ética do trabalho, uma ética protestante. Ele vai escrever um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, porque ele percebia uma ética nas relações profissionais dos calvinistas, sobretudo.
né? Então os reformadores, eles sempre tentaram pregar o evangelho e se envolver com os problemas da sociedade. Por alguma razão, perdeu-se isso. A igreja conservadora ficou pregando o evangelho e dizendo assim: pregamos o evangelho, quem cuida de pobre é o governo. Pregamos o evangelho, quem alfabetiza é o governo. Se o governo alfabetiza, o problema é da sociedade, não é nosso. Não temos que nos envolver com o drama. Os liberais dizem: não, senhor, que isso? É o nosso próximo. Podemos não ter recursos para levantar um hospital, mas podemos pelo menos denunciar a omissão do Estado. Vamos fazer isso. E no que pudermos fazer, façamos. Os liberais nos ensinaram e temos que reconhecer isso. Que esse engajamento social, os liberais foram muito fortes. Claro que alguém assim mais maldoso em relação aos liberais também não tem céu, tinha que pensar só na sua liberdade. Por trás tinha essa questão também, mas tinha muitos que faziam isso não só porque não tem o céu. Eles olhavam assim: Jesus amou o próximo, curou os leprosos, valorizou as prostitutas, tirando elas dessa vida. Temos que fazer isso. Não podemos subir no púlpito e anunciar o amor de Deus e no final entrarmos nas nossas charretes, século XIX não tem carro, e irmos para a igreja, comermos o nosso pão e que se exploda quem não tem pão. Isso não é evangelho. Eles nos ensinaram: preguemos, mas também façamos por aqueles que precisam. Então esse é um ponto muito importante que não pode ser desconsiderado da teologia liberal. O diálogo com a fé e a cultura. Eles dialogaram com a cultura, coisa que nós conservadores temos uma imensa dificuldade. Não é isso? Meu sogro era pastor da Assembleia de Deus, década de 60, década de 80, quando ele se converteu. Eu peguei o meu sogro, que quando morreu eu já não pensava mais assim. Mas eu peguei o meu sogro dizendo: crente não vê cinema, crente não ouve música, crente não ouve João Gilberto, não ouve Djavan, só ouve Cassiane. Nada contra Cassiane, mas é um exemplo de alguém popular. Ritmo, bossa nova, não, isso não é. Muitos de nós inclusive o Brasil foi evangelizado por missionários que trouxeram na bagagem o fundamentalismo, que é esse corte com a cultura, né? Não nos envolvemos com política. O crente não pode pensar política, tem que só pregar o evangelho. Crente não ouve música, não assiste uma exposição de arte. Essas coisas são coisas mundanas. Da onde vem isso? Dessa ala conservadora. Os teólogos liberais criticaram isso tudo. Não, temos que dialogar com a sociedade. Então, há esse legado que tem que ser reconhecido de fato. E dos produtos que ficaram para o século 19, mas não dá para expor aqui, não vou expor, mas que fica aí como uma sugestão para um segundo encontro, se for possível, nós falarmos que por causa da teologia liberal surgiu no século XX uma teologia que reagiu à teologia liberal, que foi o chamado fundamentalismo, que é muito interessante nós estudarmos também o que foi o fundamentalismo, qual o legado, qual a razão, né? Quais implicações, acertos, erros, equívocos, exageros, né? O fundamentalismo surgiu como uma reação no século XX e pena que hoje fundamentalismo tem uma expressão pejorativa. Perdemos a noção técnica do termo, e a noção técnica nunca foi de pejorativo, porque o fundamentalismo era resgatar os fundamentos da fé. Os liberais atacaram os fundamentos. Cristo não tem dupla natureza, não tem céu, não nasceu da Virgem Maria, não tem pecado, a Bíblia não é a palavra de Deus. O que os fundamentalistas norte-americanos do início do século XX disseram? Não, a Bíblia ela é a palavra de Deus. Jesus é Deus nascido virginalmente. O homem é pecador, ele morre na cruz pelos nossos pecados. Eles reafirmaram os fundamentos da nossa fé. Por isso, o fundamentalismo foi um resultado importante, indireto, da teologia liberal, uma reação à teologia liberal. E Calbart e a chamada neo-ortodoxia foram também resultados da teologia liberal do século XIX, que repercutiu no século XX. Queridos,
Essa portanto, a teologia liberal e suas influências, história e influências sobre a teologia. Deus abençoe os irmãos.